A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra em Eclesiastes 3, verso de número 1, que vai nos dizer assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Muitas vezes, irmãos, ficamos inquietos por coisas que ainda não aconteceram na nossa vida. Muitas vezes ficamos frustrados porque tentamos, nos esforçamos e as coisas não têm o resultado como nós estamos aguardando. Mas o Senhor, irmãos, com esta palavra, Ele nos mostra que para tudo tem o seu tempo determinado. E nós precisamos entender que as coisas no tempo de Deus é perfeita. Não é no meu tempo, rabasto candaraia, não é no teu tempo, mas é no tempo de Deus. Aquilo que não acontece no nosso tempo, aquilo que não acontece segundo aquilo que pensamos, segundo aquilo que imaginamos, é livramento para a nossa vida. É porque Deus está vendo que nós não estamos preparados, não estamos aptos para viver aquele propósito, aquele negócio naquele tempo. Saibas você, rabasto candaré, que a porta que o Senhor fechou, saibas você que aquilo que o Senhor não permitiu acontecer foi para livramento. Deus, Ele vê aquilo que você não vê. Deus, Ele sabe aquilo que você não sabe. Ele contempla aquilo que você não contempla. E muitas vezes você fica aí reclamando, questionando, dizendo: Deus, por que que não aconteceu? Por que que a porta não abriu? Por que que o Senhor não fez o milagre? E Deus está dizendo: é porque eu sei, minha filha, o que é melhor para a sua vida. Declare comigo: o meu Deus tem o tempo dele para trabalhar e o tempo dele é perfeito. O meu Deus tem o tempo dele para trabalhar e o tempo dele é perfeito. Muitas vezes nós falamos da boca para fora: Senhor, seja feito conforme a tua vontade e não a minha. Porque nós pensamos que a vontade de Deus vai ser igual à nossa. E quando a vontade de Deus não é igual à nossa, nós ficamos o quê? Frustrados. Nós ficamos entristecidos, dizendo: mas era para dar certo. Se fosse para dar certo, tinha dado. Ricandarasto. Porque quem rege os seus passos, quem guia a sua vida, quem tem a direção da sua história é o nosso Deus. Você entregou sua vida para Ele. Você entregou sua história para Ele. Então aquilo que não aconteceu na sua vida é porque Deus viu que não era bom. Deirasto candaramandaraia. Irmãos, nós só vemos o agora. Nós só vemos um momento, nós somos limitados ao agora, mas o Senhor conhece o amanhã. E por Ele conhecer o meu e o seu amanhã, Ele sabe trabalhar de maneira perfeita. Ele sabe o tempo certo para operar aquilo que a gente precisa, para fazer acontecer não conforme a nossa vontade. Às vezes, nós pensamos que o milagre vem por uma porta, não é verdade? A gente diz assim: Deus vai fazer por aqui, Deus vai fazer dessa forma. Mas Deus vem de maneira totalmente diferente, nos mostrando o quê? Que Ele pensa diferente de nós. Que não é segundo o que pensamos, imaginamos, achamos, mas é segundo aquilo que Ele fala, é segundo aquilo que Ele ordena, é segundo aquilo que Ele quer, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para a sua vida. Você vai ver que Deus determinou um tempo para tudo. O verso 2 vai nos dizer assim: há tempo de nascer. Tem um tempo certo para nascer. Uma criança, quando ela nasce antes do tempo, irmãos, corre risco muito grande dela vir morrer. Por quê? Porque não era o tempo de nascer. Você entende que Deus tem um tempo perfeito até para o nascimento? Deus, Ele determinou o tempo para todas as coisas. Deus é muito organizado. Então aqui nós vemos o que? Tempo de nascer e tempo de morrer. Tem um tempo também, irmãos, para o ser humano descer à sepultura. A pessoa pode fazer o que quiser, ter os melhores convênios, ir para os melhores hospitais, fazer os melhores tratamentos, mas se chegar o tempo de morrer, acabou, porque tem um tempo para que isso aconteça. Deus determina o tempo para tudo. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que é detalhista. Ele determina um tempo para tudo. Eu sirvo a um Deus que é detalhista. Ele determina um tempo para tudo. Então Ele determina o tempo para nascer e Ele determina o tempo também para morrer. Tempo de plantar, o tempo em que você planta, só que você não planta e colhe no mesmo dia, não é verdade? Você vai plantar e depois você vai arrancar o que se plantou. Tem um tempo também para você arrancar.
Você entende que as coisas, irmãos, elas não acontecem como num piscar de olhos? Você entende que tudo vai demandar um tempo? Tudo, meu irmão e minha irmã, tem um tempo para acontecer. Muitas vezes Deus nos faz promessas e ficamos ansiosos para que aconteça logo aquela promessa. Só que Deus tem um tempo até para o cumprimento da promessa. Por quê? Porque Ele está nos preparando. Tem pessoas que estão me ouvindo neste exato momento que estão sendo preparadas pelo próprio Deus. E Deus está dizendo, eu tenho tempo para fazer acontecer o que eu te prometi. Eu não esqueci. Só que você tem que entender que o meu tempo é melhor do que o seu e é perfeito. Declare comigo, o tempo de Deus é diferente do meu, mas é perfeito. O tempo de Deus é diferente do meu, mas é perfeito. Tempo de matar e tempo de curar. Tem um tempo que a pessoa desce sepultura, mas tem um tempo que Deus traz a cura. Tem um tempo que Deus ele faz o impossível acontecer, a cura acontece, a medicina não consegue entender o que Deus faz, mas chega um tempo que Deus diz, eu não vou curar, eu vou levar. Então tem um tempo para tudo neste mundo. E hoje, Rasto Candaraia, o Senhor diz para você, o meu tempo não é o seu, mas é perfeito. E eu trabalho de maneira perfeita. Tempo de derribar e tempo de edificar. Muitas vezes ficamos ansiosos só para edificar, mas esquecemos que tem um tempo também de derribar. Tem um tempo também de lançar por terra. Tem tempos que a gente não entende, irmãos, nada, Rasto Candaraia, na minha e na sua vida. Mas nós temos que entender uma coisa, como tem um tempo de derribar, tem um tempo de edificar. Vai chegar um momento em que Deus vai trazer para a nossa história o tempo de edificar, o tempo de alegria. Mas enquanto isso não acontece, eu aguardo naquele que é dono do tempo. Aí no versos 4 vai nos dizer assim, tempo de chorar e tempo de rir. Você tá vendo que a gente não chora a vida toda como você pensa? Porque muitas vezes quando estamos no deserto, no vale, pensamos que aquilo é eterno. Pensamos que vamos chorar a vida inteira, mas tem um tempo de chorar. Tem um tempo em que você chora, tem um tempo em que Deus permite as dores, os sofrimentos, os desertos, os vales, a escassez, a porta fechada, a angústia, o problema, a adversidade, mas também tem um tempo em que Deus nos faz rir, aleluia. Tem um tempo que Deus traz alegria ao nosso coração, assim como nenhuma felicidade é eterna, nenhuma tristeza também é eterna, toda fase passa. Declare comigo, toda fase passa, e eu preciso entender isso. Toda fase passa e eu preciso entender isso. Observe que tem alegrias que se a gente pudesse, a gente eternizava, mas nós não podemos. Nós não temos esse poder, então tem um tempo para que a alegria aconteça. Depois tem um tempo para que a alegria vá embora e o choro venha. Porque tem um tempo para tudo na vida. Tempo de prantear, ou seja, o tempo de chorar. O tempo de ficar realmente entristecido e entristecida. E o tempo de saltar de alegria. Ninguém salta de alegria a vida inteira, irmãos. Tem um tempo que a pessoa ela vai prantear. Tem um tempo que a pessoa ela vai chorar. Tem um tempo que a pessoa vai se entristecer. Mas também tem um tempo de alegria. Tudo vai passar e para tudo tem um tempo determinado. Se a porta ainda não abriu é porque não é o tempo. Se o choro ainda não cessou é porque não é o tempo. Se a alegria também ainda não chegou é porque não é o tempo. Nós precisamos aprender a respeitar o tempo. Ainda mais, irmãos, no período, no tempo, no processo, no mundo em que estamos passando e vivendo. As pessoas não sabem mais aguardar. As pessoas não querem saber que para tudo tem um tempo, elas querem tudo para ontem. E se não acontecer, elas adoecem. Se não acontecer para ontem, elas deixam a fé. Quantas pessoas estão deixando a fé? Porque não entendem o processo do tempo. Porque não entende o processo em que Deus ele trabalha. Irmãos, Deus trabalha por etapas. Você vai observar que até mesmo na criação, quando o Senhor ele criou da Rasto Candará todas as coisas, ele teve um processo. Ele poderia ter criado tudo de uma vez? Poderia, mas ele criou tudo a seu tempo. Ele respeitou o intervalo do tempo. Se o Criador, irmãos, respeita o tempo, quem somos nós para não respeitarmos o tempo? Deus poderia mandar o seu único filho para o mundo já grande, para cumprir os propósitos e pronto.
Mas Deus resolveu mandar o seu filho passando por cada fase. Ele foi recém-nascido, ele foi criança, ele foi adolescente, ele foi jovem, ele foi adulto. Cada fase da vida Jesus Cristo viveu. Por quê, irmãos? Porque para tudo tem um tempo. O Criador determinou o tempo para todas as coisas. Declare comigo, foi o meu Deus quem determinou o tempo para tudo. Eu tenho que entender isso. Foi o meu Deus quem determinou o tempo para tudo. Eu tenho que entender isso. Não vá nesse negócio de ficar ansioso e ansiosa, querendo as coisas para ontem, da sua forma, do seu jeito, querendo botar Deus na parede. Não. Mas seja alguém que respira fundo, entendendo, tem um tempo para acontecer. E eu vou respeitar o tempo. Quando vier o tempo da alegria, eu vou me alegrar. Por isso, quando a alegria vier, você não pode ficar se contendo. Mas você tem que se alegrar com alegria, porque a alegria não é eterna, ela passa. Então, viva cada momento. Aproveite cada oportunidade que Deus lhe dá para a alegria. E quando vier o momento de prantear também, comece a prantear, chore. Lance para fora aquilo que está dentro de você, porque essa fase também vai passar. Irmãos, nós temos que entender uma coisa da parte dos céus. O tempo de Deus é perfeito e Deus nunca perde o controle de nada na minha e na sua vida. Ele só quer que a gente entenda que os nãos dele é para livramento, que as portas fechadas é para livramento, que o choro também nos ensina, que a escassez também nos ensina, que a porta fechada também nos ensina a aguardarmos o tempo de Deus. Só aguarde. Quando o salmista diz, esperei com paciência no Senhor, no Salmo 40, ele diz assim, ó, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele se inclinou quando o salmista esperou. Nós temos que aprender a esperar no tempo de Deus. Nós temos que aprender, irmãos, a aguardarmos. Eu sei que é uma palavra que muita gente não quer ouvir, porque muita gente não quer esperar, muita gente quer as coisas para ontem, mas eu quero lhe dizer uma coisa, no tempo de Deus tudo é perfeito. Lembre-se de uma coisa, Deus fez cada coisa para o seu tempo. Cada situação é para um tempo na sua vida. Deus, ele sabe o dia, o mês, o ano da sua alegria. Ele sabe o dia, o mês, o ano da sua tristeza. Ele sabe de todas as coisas. E ele quer que você viva cada fase. Ele não quer que você pule etapas. Porque se a gente pudesse, a gente pegava o controlezinho e pulava algumas etapas na nossa vida, né? Mas tudo nos ensina. E aguardar também, irmãos, nos ensina. Você observa aqui, ó. Tudo tem seu tempo determinado. Pronto. Quando eu coloco isso no meu coração e a ansiedade vem tentando bater, a angústia vem da basto, candaré, tentando me parar, eu lembro, tudo tem o seu tempo determinado. Deus tem um tempo para cada propósito debaixo do céu. Não aconteceu ainda, mas vai acontecer. A alegria não chegou ainda, mas vai chegar. A noite escura vai passar, porque Deus diz na palavra dele que tem um tempo de chorar, mas também tem o tempo da alegria. Tem um tempo que eu vou me alegrar no Senhor. Nenhuma fase é eterna, seja ela boa ou seja ela ruim. Coloque isso no seu coração, porque quando você coloca isso no seu coração, os dias ficam mais leves e você consegue passar por cada fase. Não seja alguém ansioso e ansiosa, porque o apressado, irmãos, ele não espera cozinhar, não. O apressado, ele acaba comendo cru, como diz o ditado, né? Pois é, quando você bota um feijão no fogo, você tem que aguardar. Você tem que esperar o tempo dele cozinhar, né? Assim, quando você faz um arroz, quando você faz um macarrão, você tem que esperar o tempo. Irmãos, tudo nós temos que aguardar. Você já parou para analisar? Por mais que a gente esteja com pressa, quando você vai em um banco, você tem que esperar. Quando você vai em um mercado, você tem que esperar. Quando você vai no médico, você tem que esperar. Nós temos que entender, irmãos, que é uma lei da vida. A gente precisa aguardar, porque para tudo tem um tempo. E aquilo que não aconteceu na nossa vida é porque não é o tempo. E Deus está nos ensinando que no tempo dele é perfeito. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E tudo ele vai fazer, ele vai agir por você. Mas se você entregar tudo nas mãos dele, sabendo que para tudo tem um tempo determinado e o tempo de Deus é perfeito. Declare comigo, o tempo do meu Deus é perfeito. Eu só vou descansar e confiar. O tempo do meu Deus é perfeito. Eu só vou descansar e confiar. Vai ter um tempo que a porta vai abrir. Vai ter um tempo que a cura vai chegar. Vai ter um tempo que a restauração vai acontecer. Vai ter um tempo em que Deus vai surpreender você com este milagre que você tanto ora, chora e pede. Mas é no tempo de Deus, quando Deus vê que você está preparada.
Quando Deus vê que você está preparado, porque sim, Deus nos prepara até para vivermos as bênçãos de Deus. Tem pessoas que entraram aqui, irmãos, perguntando para Deus, questionando ao Senhor e dizendo: Deus, por que ainda não aconteceu? E Deus está dizendo: porque eu estou lhe preparando, porque eu estou lhe moldando, porque eu estou trabalhando em você para que a porta se abra, para que o milagre aconteça, para que você tenha estrutura para receber a bênção, porque Deus não somente nos prepara para os ventos. Deus não somente nos prepara para os desertos, mas Deus nos prepara para recebermos também as bênçãos do Senhor. A palavra diz que Ele enriquece e não traz consigo acréscimo de dores. Então Ele jamais vai trazer para mim e para a sua história aquilo que vai trazer dor, aquilo que vai trazer sofrimento, aquilo que vai trazer angústia. Então Ele prefere trabalhar na minha e na sua vida da forma dEle, segundo a vontade dEle, no tempo em que Ele olha para nós e vê que nós temos estrutura. Declare comigo: Deus está me dando estrutura para que eu receba o meu milagre. Deus está me dando a estrutura para que eu receba o meu milagre. Para tudo tem um tempo determinado. Descanse o seu coração. Deus não perde o controle de nada. Até o Criador respeitou o processo ali, que Ele mesmo criou do tempo. Então nós precisamos aprender, irmãos, a passar por cada processo do tempo, porque Deus tem o controle de todas as coisas e Ele vai agir por nós. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por você, e você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, por nos mostrar que tudo no teu tempo acontece de maneira perfeita. Muitas vezes o nosso coração fica ansioso, muitas vezes queremos as coisas da nossa forma, do nosso jeito, mas aqui compreendemos, Pai, que o Senhor sabe trabalhar. Aqui compreendemos, Pai, que o teu tempo é perfeito, e quando o Senhor resolve fazer, ninguém pode impedir, atrapalhar ou invalidar. Senhor, nos ajuda, nos ensina, assim, meu Deus amado, respeitarmos o processo do tempo, respeitarmos cada fase da nossa vida, aprendendo as lições, Pai amado, que o Senhor quer nos entregar com cada uma delas, que possamos fazer como o salmista no Salmo 40, esperar confiantemente, esperar com paciência no Senhor, com a certeza de que o Senhor se inclinará para nós e ouvirá o nosso clamor. O Senhor não deixa, não desampara aqueles que aguardam em Ti, que os Teus filhos continuem aguardando no Senhor, porque o Senhor tem resposta, porque o Senhor tem alegria, porque o Senhor tem refrigério de alma, mas que eles entendam que para tudo tem um tempo determinado, e os teus propósitos acontecem no teu tempo e acontecem de maneira perfeita, porque tudo no teu tempo é perfeito, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Senhor, no nosso meio, operando milagres e nos ensinando, Pai, a esperarmos com paciência em Ti, sabendo que o Senhor é dono do tempo e que nada sai do teu controle. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome e cada pedido será visto aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente, ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Acredite,
Tudo no tempo de Deus é perfeito. Eu sei que muitas vezes a ansiedade quer tomar conta do nosso coração e nós pensamos que Deus perdeu o controle, que Ele não vai agir, que Ele nos esqueceu. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Você esperar em Deus é ter certeza de vitória, é ter certeza de milagre, é saber que Ele está no controle de todas as coisas. Mesmo que tudo pareça perdido, continue aguardando em Deus, pois com certeza Ele tem o melhor reservado para a sua vida. Ele não te deixa, Ele não te abandona e não te desampara, mas Ele chega no tempo dele. O tempo dele é perfeito, porque para todas as coisas, como diz a palavra do Senhor aqui, de maneira muito clara, existe um tempo determinado e nós precisamos aprender a respeitarmos este tempo. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.